Olá, meu nome é Márcia e seja bem-vindo ao podcast Caverna de Hecate. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um episódio extra, vai ser mais curto, porque eu queria falar um pouco sobre Hecate na série da Sabrina, na terceira temporada. Então, se você não assistiu ainda e quer assistir, ou não quer spoilers, então é melhor você assistir primeiro e voltar aqui depois, assistir todos os episódios, porque Hecate aparece tão bem no final dessa temporada, né? Mas se você já assistiu ou não quer assistir, enfim, se você vai continuar aqui, muito obrigada por continuar. Então vamos lá. Hecate, então, pelo que eu. A não ser que eu tenha perdido alguma parte aí, né? Porque eu sempre estava assistindo, fazendo outras coisas, mas estava assistindo. Ela aparece, então, no sétimo episódio, numa parte que as tias da Sabrina, né, a Zelda e a Hilda, tinham morrido e estavam ainda nessa transição aí, não estavam nem no mundo dos vivos, mas nem completamente no mundo dos mortos. Tinha essa chance delas voltarem, né? Eu acho que até numa cena antes, a Hecate já aparece pro Ambrose, que é o primo da Sabrina, e ela aparece então como uma mulher de preto, inteirinha de preto, com como se fosse um véu mesmo. Eu só achei estranho que ela tá usando um chapéu assim preto. Eu achei muito engraçado o chapéu, né? Mas tudo bem, foi o jeito que eles quiseram colocar ali. E aí tem uns sons de uns cachorros ou lobos uivando. E aí ainda não fala que é Hecate, né? Ela começa a aparecer assim pro Ambrose e pra Zelda, mas ainda não fala que é ela. E aí a Zelda percebe então que é Hecate quando ela lá nesse outro mundo ela tem uma visão do futuro, então da Zelda, da Hilda, né, a irmã dela mais idosa dela no leito de morte, numa meia idade. Para mim já estava mais idosa, porque ela tava com o cabelo todinho branco, mas depois do jeito que ela fala dá a impressão que é meia idade, e a Sabrina ali como donzela. E aí que ela percebe então que Hecate estava aparecendo para ela e ela estava já tendo esse chamado de Hecate aí, ela estava é, distraída, né? Sei lá. Ela não tinha percebido. E ela fala: é isso, é a donzela mãe anciã. E aí ela conecta isso com Hecate. E aí que começa um pouco, então, é disso, mas por isso que eu mais quis falar, porque no geral eu achei ok o jeito que retrataram Hecate na série, mas essa parte realmente é confusa até para muita gente que não tem tanto acesso, assim, não, às vezes não sabe muito por que que, e se alguém te falar também, você fica achando que é isso e fica por isso, né? Que Hecate é a donzela mãe anciã, é por isso que ela tem essas três formas. E é bem frequente, na verdade, essa visão. Eu percebi como eu moro aqui na Holanda, e eu acabo agora tendo mais contato com as pessoas de outros países na bruxaria do que no Brasil, eu percebi que isso, principalmente no Brasil, é bem forte, essa visão de que Hecate é a donzela mãe anciã, e mais ainda de que Hecate ela é anciã, então, tem a representação da face da anciã. Porém, essa visão é bem ligada ao Wicca, então não é É óbvio que as pessoas podem ver assim, não tem mal nenhum, porque as coisas vão mudando, mas saiba que essa não é o motivo de Hecate ser representada com três faces, três corpos. Até porque no começo, quando Hecate começou a ser cultuada, ela então não tinha três corpos, ela era representada sempre com um corpo e sempre uma feição de uma mulher nem jovem, mas nem velha, lá, digamos, uns 30 anos por aí. Até porque, se você for ver, né, não tinha muito essa visão dos deuses serem idosos, porque os deuses não têm idade, na verdade, e eles podem escolher a forma que eles quiserem. É que na nossa sociedade a gente acaba ligando a anciã à sabedoria, né? Porque é o que acontece um pouco no nosso ciclo de vida como ser humano. Quando a gente fica mais velho, vai adquirindo sabedoria e tal. Mas a gente tenta aplicar isso nos deuses, né? E nem sempre a gente tem que pensar, então, que nem sempre os deuses vão tomar isso para eles. Eles podem continuar, então, que eles não têm a idade como nós, né?
Mas tem gente que vê, tem essa visão de Hecate como anciã e até pessoas já viram, teve sonhos, visões de Hecate assim, e realmente ela pode aparecer em qualquer forma, já que ela pode mudar de forma o quão ela quiser, né? Ela é uma deusa. E, mas então, voltando um pouco, por que Hecate tem esses três corpos? Ela não era representada assim, ela não era vista dessa forma, mas foi mais ou menos, se eu não me engano, tá? Eu sou um pouco ruim com a data, mas foi mais ou menos no ano 500, com um escultor, ele chamava Alcamenes, e ele era bem famoso, assim, e ele que fez essa estátua aí pela primeira vez, representando Hecate com três formas, porém, os três rostos parecidos, não era uma nova, uma meia-idade e outra idosa, não, eram três formas, né? E a justificativa foi de que Hecate, como ela fica nas encruzilhadas triplas, ela é uma deusa dos liminais, ela então, com três corpos, ela olha para todas as direções, ela guarda todas as direções, às vezes até com um corpo mais três cabeças e cabeças de animais. Se você voltar para o episódio que eu falei sobre Hecate e os animais, eu falei dessa representação. Então não tem a ver com a Wicca, né? Essa conexão foi mais recente. E assim, eu não vou me aprofundar a falar por que que chegou a esse ponto de achar que Hecate é a deusa da Wicca, deusa tríplice, porque eu já fui wicana faz tempo, já mais de 10 anos atrás, e eu sabia muita coisa. Agora, como faz tempo, eu acabei esquecendo. Mas eu não tenho certeza se realmente foi o Gardner ou o Aleister Crowley, né, que também conheceu o Gardner, enfim. Eu sei que o Aleister Crowley sim trabalhava com Hecate, então tem uma conversa aí de que ele se inspirou em Hecate para para moldar essa visão da deusa tríplice. Mas não é garantido mesmo, e não tem essa evidência assim ao longo do tempo. É uma coisa mais recente, realmente, não tem isso do, né? Mas também não precisa ser antigo para a pessoa querer ver dessa forma. Só que Hecate não é tratada em três corpos por causa disso. A deusa tríplice é uma deusa e Hecate é outra. Tanto que falam que a deusa, né, da Wicca, ela é como se fosse todas as deusas, ela como se fosse todas, incluindo Hecate. Mas Hecate, para quem trabalha só com Hecate fora da Wicca, não, Hecate é uma deusa separada, né? No geral, é óbvio, tem pessoas que acreditam em várias coisas diferentes aí nesse meio. Mas é isso. E também, antes dessa representação de três corpos, Hecate já era ligada ao número 3, e um dos maiores motivos é que ela rege a terra, o céu e o mar. Então, o número 3 sempre é bem frequente de ser ligado a ela, e aí foi isso. Mas não tem a ver com a donzela mãe anciã, apesar de mostrar isso na série. E eu até entendo eles mostrarem, porque quando você começa a ler sobre Hecate de uma forma mais superficial, se você não se aprofunda e realmente trabalha com ela, às vezes não é a primeira informação que vai surgir para a pessoa, de que isso não é a ver com Hecate em si, e sim é mais a ver com a Wicca. Enfim, tirando essa parte, eu achei bem interessante o momento então que Hecate surge para Zelda, porque ela está então entre os mundos, e Hecate guarda os espaços limiares, ela guarda as chaves entre os mundos, os portais, ela está nesse meio, né, entre uma coisa e outra. Então eu achei interessante esse momento que ela aparece, e também porque Hecate é considerada a rainha das bruxas. Então, ela foi ajudar as bruxas no momento que elas não tinham mais a quem recorrer, elas tinham perdido os poderes delas, né? Antes elas trabalhavam com o Dark Lord, que o que eu entendi é que era Lúcifer, e aí aconteceu um monte de coisa, elas pararam e aí elas perderam os poderes delas, e Lilith passou a ser a rainha barra regente do inferno, e aí a Lilith não tinha como dar os poderes para elas, então elas tinham perdido. Até aí a gente entende que a fonte dos poderes delas era o Dark Lord. Então, como elas não têm, mas elas não têm os poderes como bruxa. Mas depois, até que elas começam a. Quando Hecate surge, eu entendi um pouco. Depois eu vou até falar o que. Eu vou ler aqui o que a evocação que elas fizeram a Hecate. Que na verdade o poder é delas.
mas elas foram levadas a acreditar que não, que vinha de outro lugar. Na verdade, o poder está dentro delas como bruxas. E eu achei muito interessante esse conceito que eles passaram. E aí, tá, daí aparece então esses flashes de Hecate surgindo, e depois que a Zelda entende que é Hecate, e ela volta para o mundo dos vivos, ela ressuscita, né? E aí a Hilda, que é a irmã dela, ainda está morta. Então ela convoca todas as bruxas para fazer um círculo aí para evocar Hecate para ressuscitar a Hilda. E eu vou ler então essa evocação a Hecate. Na verdade, essa foi minha cena favorita dessa temporada. E é muito emocionante, assisti várias vezes já. E eu vou ler aqui então o que ela fala. Não no mesmo tom de voz que ela, porque ela, nossa, coloca muita emoção. Aliás, ela é uma atriz e tem todo o contexto, mas eu vou ler aqui. Dizem que, quando você invoca a deusa tripla, ela vem até você. Por mais que eu a ignorasse, acreditasse em deuses menores, assinasse o meu nome em outros livros, ela ainda veio até mim quando eu mais precisava dela. Quando eu vaguei, perdida no reino inferior, foi ela que me levou de volta ao mundo material. Nós a chamamos Hecate, nós a chamamos agora donzela em seu potencial ilimitado. Nós a chamamos mãe, com todo o seu poder divino. Nós a convocamos anciã, em sua sabedoria arcana. Somos descendentes de todas as donzelas, mães e anciãs. E assim, quando chamamos a três em um, chamamos todas as bruxas, que vão desde o início dos tempos até o fim dos tempos. Chamamos para nós mesmas os poderes que nos foram negados. Imbua-nos com eles, Hecate, e rezaremos para você de manhã, tarde e noite, e viveremos para honrar suas três faces, suas três formas. Mãe da escuridão, guardiã das chaves do portal entre os mundos, nós te convocamos. Retorne nossa irmã Hilda para o reino dos vivos e nós nunca mais te esqueceremos. Eu achei bem interessante, então, as coisas que ela fala. Então, aqui dá a impressão que Hecate, então, quando não tinha mais nada, foi ela quem ajudou, e faz bastante sentido Hecate nesse momento, porque até no mito de Perséfone, quando ninguém pôde ouvir a Perséfone gritando desesperada que Hades tinha raptado ela, Hecate foi a única que ouviu Perséfone. E aí, quando ela viu que a Deméter já estava assim procurando e não conseguia nada, ela foi até Perséfone e falou que tinha ouvido. E aí eles vão até Hélios, que é o deus Sol, né, que é a incorporação do Sol, e ela fala: "Eu ouvi e Hélios também é o único que pode ter visto, já que ele, né, tá no céu o tempo todo". E aí realmente Hélios tinha visto o momento do rápido de Perséfone. Então é interessante, eu achei legal isso deles mostrarem e tem a ver com isso. Outro mito também que tem a ver com essa parte de Hecate é que quando Zeus ele foi então lutar, eu não sei certinho, aprofundado sobre esse mito, mas ele foi meio que lutar com os deuses titãs, e os deuses titãs não queriam que ele fosse, né, reinasse no Olimpo e os outros deuses do Olimpo. E aí Hecate então ficou do lado de Zeus. E apesar de ser uma deusa titânica, ela ficou do lado de Zeus. Então ela faz essa ponte entre os deuses mais antigos, titânicos, e os deuses novos do Olimpo, mas ao mesmo tempo ela não é uma deusa do Olimpo, e ela é como se fosse, para mim, a deusa mais antiga, então ela seria a fonte de todas as almas. E aí por isso que Deus honrou ela acima de todos os deuses, e ele deu, aí essa parte eu não gosto muito, que ele fala que Zeus deu o poder a ela sobre o céu, a terra e o mar. Na verdade, ela dividiu esse reinado com ele, ela já tinha esse poder antes, é o que eu pessoalmente acredito. Então eu achei legal, apesar então deles falarem da donzela mãe anciã, que não é tão fiel à história de Hecate, né, se for ver nesse contexto histórico, mas tem muito a ver sim com a visão que as pessoas têm hoje em dia, principalmente quem trabalha com Hecate dentro da Wicca. Apesar de não ser então o padrão, tem pessoas que acreditam nisso. Eu só acho interessante que as pessoas, apesar de acharem isso, acreditarem, olha, eu falei uma palavra, não é nem acharem, né? É como se eu estivesse desdenhando, não quero dizer nesse sentido. Mas é importante as pessoas saberem que não é assim, e não tem só esse jeito de ver Hecate. É importante sempre a gente saber da onde que vem as coisas
quem que falou primeiro alguma coisa, e aí sim a gente vê se aquilo encaixa ou não na nossa prática. E também é claro que a Sabrina é uma série de TV, né, da Netflix, e no final das contas é ficção, é entretenimento, eles baseiam então em coisas reais, mas ao mesmo tempo é entretenimento. Ah, uma última coisa que eu esqueci de falar é que também a Zelda chama Hecate para ressuscitar a Hilda. Lógico que na vida real não existe essa coisa de ressuscitar, mas faz sentido na parte da necromancia, como Hecate ela rege todos os mundos, os portais, as chaves. Ela, muitas pessoas trabalham com ela sim dentro da necromancia e na bruxaria, então assim fez sentido, bastante sentido o que foi mostrado. E no fim das contas é entretenimento, a gente não pode levar tudo a sério. Eu fiquei só um pouco preocupada porque às vezes as pessoas acabam tendo uma impressão errada e tendo desinformação. É isso que mais me preocupa, é a desinformação. E às vezes ouve uma pessoa falando e não vai procurar saber se é aquilo mesmo. E, enfim, não que tenha um certo ou errado, mas saiba de onde vêm as coisas, como eu disse, sabe? É isso. Só que também, por outro lado, eu trabalho com Hecate há 2 anos. Eu conheço pessoas que trabalham há 10, 20, até 30 anos com Hecate. E essas pessoas têm falado que Hecate está num momento que ela realmente está chamando mais pessoas estão vindo até ela, estão conhecendo ela, estão começando a trabalhar com ela. E isso com certeza não é à toa. A Hecate, ela quer ser vista, ela quer que as pessoas conheçam ela, e se ela chama alguém e a pessoa sente aquilo dentro dela de começar a trabalhar com ela, é uma coisa que ela quis. Então a gente às vezes fica preocupado e dessa exposição, digamos assim, até da não só de Hecate, mas da bruxaria. Porém, eu vejo que tudo assim não é por acaso. Ela realmente quer que as pessoas vejam ela e venham até ela. Até por essa fase que a gente está realmente dessa coisa que o feminismo está bem forte e o poder, as mulheres estão redescobrindo o poder interno delas, não só como não só dentro da bruxaria, mas como mulheres mesmo. E Hecate tem um papel bem forte nisso. Eu acho que ela está bem por trás do que está acontecendo então nesse momento. Então não cabe a nós julgarmos e a gente não tem essa visão do todo e essa visão de que Hecate tem, né? Afinal, ela, enfim. E a outra coisa assim que também me preocuparia seria uma visão limitada de Hecate, que ela é, nossa, é muito mais, porque vocês podem até perceber que eu não fiz um episódio ainda falando quem é Hecate, né? Falando, porque não tem como resumir ela em, as pessoas falam, deusa da bruxaria, da magia, da não é bem assim, é também, mas ao mesmo tempo não é isso. Então, por isso que o primeiro episódio que eu fiz, na verdade, só foi sobre os epítetos, para mostrar que Hecate tem muitas faces e é difícil, por mais que você vá trabalhando, eu acho muito legal isso nela também. Ela tem essa parte do mistério. E conforme você vai trabalhando com ela, você vai conhecendo novas faces dela, mas nunca chega a um fim assim. Sempre você tem algo a aprender com ela. Ela não é uma deusa assim simples, é uma deusa complexa. E voltando agora à parte da Sabrina, eu tô bem curiosa porque pelo que a Zelda então fala na evocação, elas vão começar então a ter Hecate como a deusa então do coven delas. Então, deixaram várias deixas aí para a quarta temporada, que provavelmente vai falar bastante de Hecate. Então eu tô bem curiosa para ver o que eles vão falar, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem também comentar mais alguma coisa comigo, o melhor jeito de entrar em contato comigo é pelo Instagram, vou deixar na descrição aqui, tanto desse episódio quanto na descrição do podcast. E é isso, esse foi mais um episódio extra, porque eu gravo um por mês, e daí como saiu essa coisa da Sabrina, eu quis comentar mais rapidinho com vocês. Mas agora em fevereiro eu vou gravar algum episódio aí, eu tô vendo certinho qual o tema vai ser, tá bom? Então é isso, tchau, tchau. Obrigada por ouvirem.